Ao vivo, olha que legal, estamos ao vivo de volta de novo, redundantemente com vocês nessa tarde de quinta-feira para falar um pouco mais sobre o nosso assunto que já estamos falando há algum tempo aqui com vocês, né? Compartilhando com vocês, nossos irmãos, né? Na fé. Queremos agradecer a todos aí que nos ajudaram hoje durante o dia, né? Tivemos aí uns probleminhas mecânicos no carro, vocês que estão acompanhando nossas histórias aí. Percalços da vida, né? A gente não corre, vai para lá, vai para cá, e sobe, desce, São Gonçalo, Maricá, Niterói, Itaboraí, vamos que vamos, né? De vez em quando o carro dá uma chorada, mas Jesus é conosco, vocês estão conosco aí, que estão sendo despertados por Jesus também para pregar o Evangelho, e agradecemos aí desde então. Um beijão a todos que estão aí nos dando esse apoio, né? Vamos aí trabalhar para que o Evangelho seja compartilhado com todos, né? Então, por isso que nós abrimos lives, por isso que nós estamos no Corre aqui com a TV. Estamos aqui, ó, diretamente dos espaços, dependências da TV Missão Cidade, que em breve vai estar no ar, e queremos que vocês fiquem atentos a tudo que nós estamos trazendo aqui de novidades, né? Em breve estaremos estreando aí, né? Mas certamente a partir do dia 8 do próximo mês, né? Queremos que todos vocês estejam aqui engajados com a gente, compartilhando, trazendo aí para todos, né? Que creem no Evangelho de Jesus Cristo, creem na ação do povo de Deus, né? Que vocês possam nos ajudar a compartilhar todos os nossos informes, né? Estamos aqui também, ó, com a Ana Luvitz. Seja bem-vindo, né? Deus abençoe sua vida. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje também, aqui nessa live, mais um pouco, né? Sobre o que aqui nós temos dado ouvidos, né? Sabemos que temos muitas vozes, né, que falam durante o dia, né? E você pode ouvir todas elas, mas dar ouvidos é outro rolê, né? Então a gente tem que ficar esperto, né? Porque estamos nos últimos dias e a cada dia que passa, maior número de vozes surgem, né? E o que eu tenho falado aqui com vocês nessa live, né, tem sido geralmente voltado para o que aconteceu na Bíblia, né? Nossos irmãos na fé, que foram descritos ali na Bíblia, passaram por momentos muito parecidos com o nosso, né, nos dias de hoje, né? Nós temos os mesmos inimigos e os mesmos que estão a favor da gente, que são os seres celestiais e o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Criador, né, que está a nosso favor. Então, assim, nessa guerra aí espiritual, as hostes da maldade tentam influenciar para que nós sejamos influenciados, né, para cometer erros, né? E temos nosso Deus, nosso Criador e seus malaques, seus anjos, né, falando para nos conduzir, né, para um caminho correto, né, fazer o que é certo, né? Tivemos já vários exemplos aqui, né, de homens de Deus, homens de fé, que antes de tomar qualquer tipo de decisão ou qualquer tipo de situação ou para qualquer tipo de caminho que pudesse comprometer a sua vida, eles sempre entraram em contato com o nosso Criador e foi o melhor caminho. E tiveram aqueles também que seguiram o seu próprio caminho, né? Samuel Lima, seja bem-vindo. Antes de começar a live aqui, eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Um desses agradecimentos é para o nosso amigo lá, o Marcelo, da DHR Gestão Integrada, né? Nosso amigo Marcelo tem nos dado apoio aqui há um tempinho, né? E a DHR Gestão Integrada, ela trabalha no setor de petróleo e gás, né? E aí ele faz a adequação, né, de empresas que trabalham nesse ramo, nesse setor, né? Então você que tem a sua empresa do ramo de petróleo e gás e quer adequar uma equipe, quer ter uma boa assessoria, entre em contato com o nosso amigo da DHR, Marcelo. A gente está deixando aqui na descrição o contato dele, que é um dos nossos apoiadores aqui. E desde então já quero mandar um grande beijo, um grande abraço ao nosso amigo Marcelo. Queremos agradecer também os nossos amigos que compartilharam aqui
né, da sua solidariedade conosco por conta da quebra do carro, né? A tia Lúcia, né? A Aninha, a Dayana, né? Outros irmãos aqui que eu ainda não estou por dentro, que teve outras ações, o Ed também, nosso irmão pastor aqui também nos ajudou, né? Então, ó, um grande abraço a vocês que acreditam nesse projeto, acreditam na Creators, acreditam nesse projeto de comunicação que nós temos feito aqui. Também quero agradecer meu pai lá, o Fábio Capoteiro, que fica ali em Maricá. Você que quiser estofar aí também o seu carro, fazer projetos de estofado também ali em Maricá, no centro de Maricá, próximo à garagem da Amparo, né? Ele também, você pode estar procurando ele ali, você vai ser muito bem atendido, né? E vai estar contribuindo também para o nosso projeto, porque afinal de contas ele está sempre aqui nos ajudando também na manutenção do carro, fazendo com que nós nos desloquemos de uma ponta a outra aqui, e o corre é grande. E também queremos agradecer a Stephanie, né, minha irmã também, que nos ajuda, né, bastante, muitas das vezes aí, né, precisamos de uma coisa ou outra, ela está sempre aí socorrendo também. Ó, um grande abraço, um grande beijo, né? Ela fica ali em Maricá também, no centro de Maricá, em cima ali na Galeria 43, em frente ao shopping de Maricá. Você que estiver aí no centro de Maricá, quiser fazer aí aquela manutenção na sua sobrancelha, eu vou falar logo de cara que eu não faço, porque aqui é uma taturana que vos fala, né? Porém, você que gosta de fazer aí a sua estética de sobrancelha, procura a minha irmã a Stephanie, esteticista de sobrancelha. Vai lá e você vai ser muito bem atendida também. Então, atendido também, né? Tem uns irmãos aí que gostam também de desenhar a sobrancelha. Mas tudo bem, não é o meu caso. Vamos lá. Voltando aqui a nossa live, voltando aqui ao nosso assunto, a quem nós temos dado ouvidos, né? Vou dizer para você que é algo que a gente tem quase que diário, né? Que ter, né, com o nosso Criador, né? Tenho tentado, por meio dos meus devocionais, por meio das minhas orações, estar sempre ali diante de Deus e pedindo as suas orientações e tentando me guiar aqui pelo caminho da eternidade, né? Mas existem um monte de outras vozes que estão no nosso meio, no nosso caminho. E uma das vozes que nós vamos falar um pouco hoje é sobre a voz, né, dos outros que estão ao nosso derredor, né? O que eu vou falar hoje, na última live falei um pouco de profetas, né? E hoje eu vou falar do povo, o povo que se chama povo de Deus, né? Mas que não age como um povo de Deus, né? Tem-se lá os profetas, tem lá a palavra do Senhor, tem lá todos os cuidados de Deus, mas eles se deixam engodar porque ouvem, né, das outras nações, né? E o Senhor, né, como eu vim falando na última live, ele sempre tentou trazer o povo para uma ideia de que toda a solução está em mim. Tudo aquilo que vocês precisam eu providencio, tudo aquilo que vocês precisam a nível de sustento, de orientação, se você buscar em mim, você vai encontrar, você vai achar, né? E nós vimos ali o povo geralmente indo não sei nem se pode se dizer assim, né? Indo pelo lado mais fácil, mas eu nem sei se dá para falar que é assim, né? Ir pelo lado mais fácil, porque se você for parar a pensar direitinho, você ir por um conselho, ir por um exemplo, né, de uma pessoa que não necessariamente quer o seu bem, a gente tem que perceber que Israel se deixou engodar por povos que eram povos que não eram guiados por Deus, né? E na maioria deles ali eram inimigos do Senhor. Olha o pessoal da Marcha para Jesus aqui, Marcha da Unidade de Niterói, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Não sei ainda se é o pastor Rogério, mas já desde então, seja bem-vindo aí, pessoal da Marcha da Unidade, que vai acontecer em breve aí, ó. Fiquem de olho nos stories aí que vai rolar a Marcha para Jesus ali em Niterói, Marcha da Unidade ali. E nós gostamos muito de promover esse tipo de projeto, né? Porque é por meio da unidade que a Igreja do Senhor Jesus vai prevalecer, nós acreditamos, né? E é isso. Um beijo.
aos organizadores, a Jane Débora, o pastor Rogério, né? E com aquela música maravilhosa que a gente sempre fala aqui, né? Queima o... Eu com saudade, ó. Saudade de vocês. Estão no corre aí, não falou mais com nós. Deus abençoe vocês, seu trabalho aí. E que seja uma bênção, né? Estamos aí orando pela vida de vocês. Vocês moram no nosso coração. Voltando aqui. O povo de Israel, né? Povo que Deus separou, povo que Moisés tirou do Egito, povo que recebeu uma terra por herança, uma terra abençoada pelo poder e pelas mãos de Deus, né? Começou a ser guiado ali por profetas e juízes, depois foram guiados por reis, né? Mas pouquíssimas vezes buscaram a face do Senhor, e toda vez que eles faziam aquilo que dava na telha, que dava na cabeça, ou porque estavam sentindo aquela inveja, né, dos povos circunvizinhos, dava ruim, dava um problemão, né? E onde nós vamos desenvolver agora é exatamente naquele momento ali onde o Senhor já vinha por muito tempo falando: olha só, eles querem reis, não vai ser tão legal assim. Os reis vão começar a explorar eles e coisa e tal, né? E vão abandonar essa ideia de ter um contato direto comigo através de vocês aí, os profetas, não vai ser tão bom. E tinham também, mesmo assim, com o reis, o Senhor ainda trabalhava por meio dos profetas, e mesmo assim o povo não dava ouvidos à voz do Senhor, né? Até que um dia o Senhor começou a se irritar, a se irar, e começou a trazer através dos profetas, né, a previsão de que se eles não mudassem os seus caminhos, não saíssem daquele caminho tortuoso, errado, eles iriam se tornar escravos de uma nação, né? E falou Jeremias, falou Isaías, falou Ezequiel, falou vários profetas, Amós e por aí vai, né? Todos eles dizendo que o povo tinha que se arrepender, né? Inclusive o próprio Deus falou lá em Crônicas 7:14, né? Que se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, ele viria do céu e sararia a terra e coisa e tal. E o povo, né? Alguns reis ainda conseguiam perceber que tinha uma coisa muito ruim, muito estranha acontecendo, e de repente se arrependia, entrava na presença do Senhor, né? E o Senhor redimia, fazia exatamente como ele falou ali, né? Trazia a remissão para o povo, mas não demorava muito, o povo titubeava, caía de novo e se inclinava a outros deuses, né? A idolatria, que é um dos pecados que eu percebo que Deus mais se ira, né? E geralmente eram pecados terríveis, né? Por conta de serem influenciados, darem ouvidos à voz anômala, né? Uma voz que não era a voz do Criador. Quem está chegando aqui? Prenisio Rodrigues. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Deixa eu mandar uma cena aqui. Seja bem-vindo. Quando o Senhor ele falava com o povo, né, ele falava como... Eu sempre gosto muito de ressaltar isso aqui, né? O Senhor ele sempre falava com o povo de uma forma que era como um pai, um filho, né, problemático, aquele filho que geralmente eu comparo, né, com o pai de um filho drogado, né? Principalmente quando você vê ali o profeta Jeremias, o Senhor falando com o profeta Jeremias sobre como ele tentava se expressar aquele povo nunca ouvia a voz dele, nunca ouvia os seus conselhos, nunca ouvia aquilo que ele tinha deixado de lei, sempre se afastava, sempre era rápido, tardio para obedecer e muito rápido para cair em pecado, né? E você vai vendo ali o desenvolvimento dos profetas e você começa a perceber, né, que Deus ele é misericordioso, é longânimo, e muitas das vezes quando alguma autoridade, algum rei chegava ali diante dele, se prostrava e se vestia de saco e jogava cinza sobre as cabeças, né? E logo prontamente o Senhor se
arrependia de alguma forma, né, de fazer trazer algum tipo de juízo para o povo, mas teve uma hora que eles passaram de todos os limites e foram levados cativos, né, pelo rei Nabucodonosor, e ali se tornaram mais uma vez escravos, né? Eles tinham saído do Egito, o Senhor tirou eles de lá, passou todas as ordens, passou tudo aquilo que era para eles seguirem, né, como um povo alegre, um povo feliz, um povo que não tinha nada que faltar, porque era um povo que estava indo diante do verdadeiro Deus, né? E o tempo ia passando, não demorava muito, esse povo sempre caía em algum tipo de pecado, de algum tipo de idolatria ou algum tipo de inveja, né, de os outros povos por conta de alguma coisa ou outra que os atraía, né? E a lição que a gente pode tirar disso, né, é que toda vez que nós saímos da presença de Deus, nós buscamos em outras situações aquilo que existe somente em Deus. Eu digo isso de todas as áreas da nossa vida, né? O maior pecado do ser humano é buscar qualquer tipo de satisfação em qualquer outra situação que não seja, né, no Criador, porque afinal de contas, se a gente faz uma análise breve sobre o que foi Adão e o Senhor naquela relação ali no Éden, eu gosto muito de ressaltar isso, porque é o princípio de tudo, né? O Senhor criou o homem, a sua imagem e semelhança, e mostrou para o homem que ele vivia uma vida relacional com os seres, né? Tanto que na concepção ali do homem, você vê Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Senhor não faz nada ali na criação que não tenha a participação de outros seres, né? E o homem, de repente, começa a tomar decisões, né, por conta própria ou por influência, uma influência que não era do Criador do universo, né? E a partir dessa influência nós temos o que temos hoje, né? Cada dia que passa vem uma influência diferente, com uma ideia às vezes inovadora, né? Mas não é a ideia de nosso Senhor e Criador, né? Então é esse cuidado que nós devemos ter, né? E não foi o cuidado que Israel teve naquela situação ali onde Nabucodonosor estava expandindo, né, com o seu império, né? E uma coisa que eu acho legal de compartilhar aqui foi uma conversa que eu tive ontem, né, com o nosso amigo aqui, o apóstolo Austin. Estávamos ali buscar alguns materiais e a gente estava conversando sobre algo que eu acho interessante compartilhar, né? Que assim como Nabucodonosor ali na Mesopotâmia, naquela época ali, estava expandindo o seu reinado, né, como um imperador, hoje nós temos o Império das Trevas, né, avançando fortemente. Você vai passando por ruas aí, antigamente era por becos, você via aí algum tipo de barreira imposta pelo mundo do crime, né, o pessoal chama de barricada, né? Então assim, você vai aí em ruas, às vezes até de forma ruas principais, e tem algum tipo de avanço da criminalidade, né? E isso é preocupante porque é um denominador de um marco, né, da apostasia nos nossos dias. Eu estava conversando com ele aqui e ele falou, poxa, aqui na nossa região aqui, as igrejas aqui, elas trabalham muito, né, pregam muito o evangelho. Inclusive eu conheço aqui a Missão Apostólica Imersão, né, o projeto Emamu, e aqui o projeto de missões aqui é forte. O povo vai pra rua, prega o evangelho mesmo, mas o povo de fora da rua aí tá com o coração muito duro. Isso, palavras do nosso apóstolo Washington, né? Então assim, me faz entender que é um paralelo, né? Um paralelo com o povo de Israel, né? O povo de Israel, os profetas vinham, alertavam que haveria de vir um grande juízo, né? Uma grande nação viria e destruiria e fariam deles escravos, né? E eles não deram ouvidos, simplesmente começaram a viver por conta própria e fazer, né, aquilo que dava na cabeça, e não buscavam o Criador, e começaram não só a não buscar o Criador, como a servir os deuses pagãos
daqueles povos, né, que estavam ali em volta deles. Então, assim, começaram a fazer alianças com outros deuses, senão aquele que tinham tirado eles do Egito, tinham providenciado tudo para eles, inclusive a terra onde eles moravam, né? Mas eles se esqueceram do Deus Criador e começaram a buscar, né, em outros lugares. E o Senhor se entristeceu muito e deixou eles abandonar a própria sorte, mas isso tudo avisado, eles não foram pegos de surpresa. Quando Nabucodonosor chegou ali e destruiu tudo, inclusive o templo, né? Silvinho Santos, olha que ilustre. Seja bem-vindo, meu amigo. O Senhor abençoe sua vida. Um beijo. Manda um abraço aí para os nossos amigos aí, o Vinícius, né, o Ferrugem. Deus abençoe a vida de vocês. Nós percebemos aí, então, né, que os dias atuais não estão muito diferentes, né? E é algo que eu acho que nós cristãos, nós servos de Deus, deveríamos estar em alerta total, né, com a sirene ligada na última frequência. Uau, uau, uau! Por quê? Porque nosso Criador está dando todos os sinais de que estamos nos últimos dias. E quem está para vir aí é aquele que vai dominar as nações por um período, um curto período, mas vai, né? E aquele que não sair, não tiver com a sua vida no altar, não vai ter a proteção divina, né? Não vai ser levado para as nuvens para estar com Jesus. E olha que problema, né? Então, assim, você que se considera um cristão, né, a nossa meta, aquilo que Jesus pediu para a gente estar fazendo nos últimos dias, era pregando o Evangelho. E quando o Evangelho do Reino for pregado a toda a criatura, né, a todos, aí viria o fim. Aí a pergunta que eu faço, né, e ó, quem chegou aqui, ó, Entronizando o Rei. Olá, povo da Entronizando o Rei, sejam bem-vindos. Entronizando o Rei é do apóstolo Jorge, né? Será que é o apóstolo Jorge que está por aqui com a gente hoje? Seja bem-vindo. Ó, um beijo aí, né, ao apóstolo Jorge, nosso amigo, né? A esposa dele, a Estael, também, ó, coração, um abraço para vocês aí. Vocês são os queridos. O Senhor, né, Deus nos falou através dos profetas, nos falou através dos discípulos, inclusive o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, seriam presunçosos, seriam arrogantes, seriam, né? Nós temos visto todos esses aspectos da humanidade latentes nos nossos dias, né? Nós temos visto também como que o avanço, né, da criminalidade também aumentou muito, né? Porque nós temos visto também que temos tido muito problema em relação à visibilidade das igrejas nas ruas, né? Assim, tivemos uma melhora muito grande, não dá para negar que muito do que aconteceu nesses últimos dias aí, nós participamos aí de Marcha para Jesus, Caravana do Amor, evangelismo urbano, né, de uma forma geral. Nós temos visto aqui também com o apóstolo aqui nessa região aqui, né, de São Gonçalo, muito trabalho de evangelismo para a rua, né? Nossos amigos da Jocum também aí nos becos valados, nas tribos indígenas, né, indo pelo mundo afora pregando o evangelho, né? Mas, porém, contudo, todavia, nós não temos visto uma efetividade muito grande, até porque nós acreditamos que se nós temos hoje aí uma média, estou falando uma média assim, bem considerável, né, de 200 pessoas por igreja, né? Se a gente tivesse aí a metade do povo da igreja nas ruas evangelizando, nós teríamos aí um grande avivamento. Isso para mim é fatíssimo, né? Mas a preocupação minha hoje, a do David, que eu acredito também que seja a grande preocupação dele, né, é que como nós estamos atuantes, né, como igreja, não só os pastores, não só os bispos, não só os apóstolos, né, não só os homens que estão de frente, eu digo população, o povo de Deus, nós, povo de Deus, como um só corpo, né, como é descrito na Bíblia, nós temos atuado,
de forma massiva, assim como a criminalidade tem atuado de forma massiva, né? Até fazendo com que ruas e locais sejam totalmente impedidos do seu ir e vir, né? Antigamente eu lembro, criança, né, acompanhando meu pai, meu pai tinha acabado de se converter, todos os projetos que tinham ali aqui na região de São Gonçalo, Trindade, ele estava praticamente em todas, né? E eu lembro que quem fechava a rua, mesmo que por algum período antigamente, eram as igrejas fazendo cruzadas, né? Encontros evangelísticos. Hoje em dia não vejo com tanta frequência, né? Será que é por conta desse recuo, né, dos nossos irmãos, desse recuo da igreja, que as trevas estão avançando, né? Eu não digo de todos, mas eu não vejo da mesma frequência como eu via antes, né? O povo apaixonado por Jesus, querendo fazer de tudo, né? Possível e impossível, carregando instrumento, caixa nas costas para montar, fazendo com aquela alegria, sem tempo ruim, né? Ali na década de 90, onde tudo era muito difícil, né? Eu lembro que cortava-se um dobrado, principalmente naquela época do ex-presidente Collor, quando teve aquele problemão de rombo de contas, né? Que muita gente passou até fome naquela época. E eu via naquela época que houve aquele grande avivamento aqui no Brasil, o povo não tinha às vezes nem o que comer em casa, mas estava ali, ó, nos projetos evangelísticos, né? Nas cruzadas evangelísticas, pregando o nome de Jesus com alegria, sabendo que Jesus era a provisão, que Jesus era o solucionador daquele problema naquela época, né? Eu queria muito ver isso acontecer de novo, principalmente aqui na nossa região, onde eu vejo o Império das Trevas, assim como naquela época ali de Nabucodonosor, né, avançando muito, tanto no Brasil quanto geopoliticamente, né? Eu creio que seja porque, não por conta das lideranças, mas sim por conta da igreja de uma forma geral, ela não tem atuado como corpo, né? Corpo de Cristo, fazendo a diferença na nossa sociedade, trazendo Jesus, né, como o solucionador dos problemas, né? Um povo que tinha prazer, né, de contar as maravilhas que o Senhor faz, ou contar os milagres, contar a mobilização que o nosso Deus faz no nosso dia a dia, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo aqui um milagre, né? O Senhor movendo aqui corações dos nossos irmãos que nos acompanham aqui. Eu agradeço muito pela vida de vocês, né? Que reconhece, né, que temos um ministério, temos uma correria aí nesse vai e vem da vida aí de fazer o evangelho ser proclamado, e me emociona bastante em saber que tem ainda os remanescentes da fé, né, que fazem com que o evangelho ele se espalhe através do nosso projeto, né? Agradeço muito pela vida de vocês. E é isso, né? A quem nós temos dado ouvidos hoje foi exatamente sobre isso. A treva tem avançado por causa de quê? Será que os nossos irmãos na fé têm cometido o mesmo erro, né, dos povos daquela época ali de Nabucodonosor, o povo de Israel, né, que vivia ali buscando em outras situações, em outros recursos, né, a satisfação, a contraponto de Deus abandoná-los na sua própria sorte, Nabucodonosor destruir toda Israel, né, e levar cativo aquele povo, né, e aquele povo ali sendo levado cativo, né, passando-se um tempo, teve uma situação ali que eu acredito até que era uma zombaria, né, os soldados perguntando cadê aquelas músicas que vocês cantavam e coisa e tal, e na verdade era um lamento do povo com saudade da sua terra, né? Mas talvez eu acredito até mesmo que tenha sido isso aqui que aconteceu agora há pouco comigo. Tá aqui eu lamentando do dia que o povo de Deus ele ia para as ruas e quem fechava a rua era o povo fazendo encontro evangelístico, né? E hoje em dia não é bem assim, né? Talvez seja uma forma de lamento, né? E
Será que nós vamos despertar nesses últimos dias, antes da volta do Senhor Jesus, vindo nos ares? Será que teremos aí alguns povos, o povo de Deus se levantando com força, né, com coragem, e fechando ruas e fazendo projetos e levando o evangelho para cima e para baixo, dizendo que quem vai resolver o problema é Jesus Cristo? Creio que vamos fazer muitos esforços através dessa comunicação que está nascendo aqui, que já nasceu conosco, mas que está crescendo aqui, né, em parceria com a TV Missão Cidade, de fazer e fomentar isso no seu coração, fomentar isso no coração da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Ó, não estou falando não é isso que você está pensando não, tá? Mas é a igreja que está aí se levantando, né? A Igreja de Jesus, para fazer a diferença, né? A diferença nessa nação, nesse mundão, né, que tem se perdido porque tem dado ouvido a outros deuses, né? Quero te fazer um convitaço amanhã de novo, se Deus assim permitir, tivermos vida, assim como diz o nosso pastor Zé Carlos, lá da igreja. Um beijo. E estaremos aqui primeiramente com a live do David, né, falando sobre Jerusalém cardíaca, que é um assunto que eu acho muito pertinente para esses últimos dias. Precisamos muito que o povo de Deus se desperte, né, por um amor muito grande pela vinda de Jesus Cristo e a Nova Jerusalém, né? E precisa se criar algo, um cenário na nossa cabeça, para que nós queiramos com todo o nosso fôlego, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, fazer com que Jesus chegue com esse reino aqui o mais rápido possível. Né? E depois, se Deus assim permitir, eu estarei aqui também falando um pouco mais sobre a quem nós temos dado ouvidos, né? E tentar fazer o desfecho, né, do período do povo saindo do cativeiro e voltando para Jerusalém, reconstruindo tudo, né? Falar um pouco de Neemias, né? Neemias e outros irmãos na fé que fizeram o retorno, porque começaram a dar ouvidos finalmente, né, ao nosso mestre, ao nosso Criador, ao nosso Senhor e Salvador também, né? E o povo volta e tem a reconstrução do templo, e é muito legal, e amanhã nós vamos falar um pouco mais disso. Quero agradecer você que esteve até aqui conosco, e um forte beijo, um grande beijo, um forte abraço, né? Que vocês todos tenham saúde e paz no coração, e até a próxima. Deus abençoe, tchau!